Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Amém! Queridos, fiquem de pé comigo em reverência à leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do restaurador Neemias, capítulo de número 8. Livro de Neemias, capítulo de número 8. Enquanto você abre e encontra, eu quero agradecer ao Senhor por esta noite, agradecer a Deus por este dia, por esta conferência Avivamento. Nós cremos que o Senhor já tem feito grandes coisas e continuará fazendo. Agradeço ao Ministério dessa casa, pastor Arilson, a todos os irmãos que estão envolvidos neste trabalho, nesta seara. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Estou hoje acompanhado dos meus amigos, Fabiola, Renan, cadê vocês? Maria também. Eu costumo dizer para os irmãos que quando a gente vai em um lugar assim, ainda mais depois do pastor Rafael, a gente tem que trazer um grupo para dar glória. E se tudo der ruim, ninguém dá glória, pelo menos os três aqui dá glória. E eu estou mais feliz ainda porque eu tenho família aqui hoje. Então, vocês, na minha família, vocês são obrigados a dar glória. Entendeu? Se eu falar heresia, não, mas meus irmãos, pastor, eu amo o Senhor. Sabe disso, eu gosto muito de mim. Depois, pastor Rafael, me arrependo. O apóstolo Paulo nos ensina, queridos, que honra não é bajulação. Honra é princípio bíblico. O apóstolo Paulo sempre, quando ele vai escrever as suas cartas, ele não se exime e não se cansa de dar honra a quem precisa dar honra. E eu não posso de maneira nenhuma ressaltar, ministrar sem dar honra ao pastor Rafael. E digo isso com o coração aberto e falo isso diante do altar do Senhor, diante da igreja do Senhor. Os irmãos conhecem o meu temor que tenho pelo altar e pela casa do Senhor. Então eu preciso honrar muito este digno homem de Deus. Também sua esposa Patrícia, profetisa do Senhor. E pregá-los com ele aqui hoje, meus irmãos, me agracia muito. É um presente, uma dádiva de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, o ministério, a casa de vocês. E sabem muito bem que eu sou admirador, eu sou um ferrenho acompanhante e intercessor da casa de vocês. Sou ovelha ainda. Querido, se você ainda não deu um abraço no pastor Rafael, abrace-se. Mas se tiver medo de demonstrar uma coisa, não abraça não. Conto isso para testemunhar a fé do homem de Deus que passou aqui, que ele é um homem que prega e vive que prega. Quantas vezes eu estava em desespero, calado, no silêncio, e vê-lo passar, eu falei, Jesus, use ele. E Deus nunca precisou de falar nada. Nunca precisou de uma língua estranha, por mais que houvesse interpretação e profecia. Mas um abraço sempre foi o resultado, o remédio de Deus. Então, queridos, pregar depois dele de verdade é um desafio. Pregar depois dele de verdade é Deus falando comigo que eu estou no caminho certo. E que Deus fique comigo. Neemias capítulo 8, quem achou, diga amém. Amém. Verso 1 diz assim: e todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante da porta da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. Encontrei comigo o verso de número 8. Verso de número 8. Assim, eles liam o livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o tisarda, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este é o dia santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis, nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Então lhes disse: segui o vosso caminho, comei a gordura e bebei a doçura,
e enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao Senhor. Nem estejais contritos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nem estejais contritos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você senta adorando o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amados, os irmãos conhecem bem a história de Neemias. Não vou me atentar tanto àquilo que é o contexto, porque os irmãos certamente já conhecem. Mas rapidamente, só para os irmãos entenderem, Neemias trabalhava de copeiro com o rei Artaxerxes. E quando ele descobre, quando contam, confiam a ele o estado de Jerusalém, o texto narra dizendo que ele chora e ora a Deus, para que Deus assim pudesse permitir fazer algo em favor de Jerusalém. A Bíblia diz que certo dia o rei autoriza Neemias a retornar para Jerusalém, para que Neemias fosse o reconstrutor, para que Neemias reedificasse os muros de Jerusalém. Mas os irmãos precisam entender que quando Neemias chega em Jerusalém, já tem algumas pessoas em Jerusalém. Já existe um movimento de reconstrução em algumas coisas em Jerusalém. Quando Neemias retorna para Jerusalém, dois personagens já estão atuantes dentro de Jerusalém. O primeiro personagem, por nome de Zorobabel, é o primeiro a retornar. E quando Zorobabel retorna para dentro de Jerusalém, a ideia ou a missão principal de Zorobabel era com que reconstruísse o templo do Senhor. E quando Zorobabel está em reconstrução, Esdras agora é o segundo personagem, ou a segunda pessoa, que retorna para Jerusalém. E quando Esdras retorna para Jerusalém, a história nos diz isso, que Esdras, ele tem a preocupação de trazer para o povo uma reforma político e espiritual, uma reforma de restauração do texto bíblico, de trazer o povo novamente à alusão daquilo que era a palavra do Senhor que havia se perdido. E por fim agora Neemias retorna. E quando Neemias retorna, Neemias está olhando e está entendendo que o templo já está construído. Já está acontecendo sobre este povo agora um renascimento espiritual, ou um avivamento de palavras está acontecendo. E agora Neemias precisa incumbir-se de restaurar, de trazer o povo novamente aos limites do muro. E a necessidade de Neemias em trazer o muro, a necessidade de Neemias em reconstruir o muro, é porque Neemias está entendendo que o templo refere-se à presença. Zorobabel está reconstruindo o ambiente de busca. Esdras agora, ele retorna ao livro da lei. Agora nós temos o ambiente de presença. Nós temos o livro da lei. Mas não dá para ter ambiente de presença e livro da lei se eu não tiver limite de muro. Porque tudo aquilo que não tem muro cercando, não tem limite, vira desordem novamente. Então Neemias está entendendo, Zorobabel é necessário porque constrói novamente o templo. Esdras é necessário porque traz de novo o templo, o livro para o templo. Mas se não tiver muro, o templo é desperdício, o livro de nada serve. Porque se tem templo, se tem livro, mas não tem muro, tudo é desperdício. Porque muro dá limite, muro traz cidadania, muro traz registro, muro traz identidade, muro dá identificação. Neemias entende
tem tempo, tem livro, mas tem muro. O capítulo 6 narra exatamente o final da conclusão dos muros. Capítulo 7, os irmãos depois leem o capítulo 7. Os irmãos vão ver que no capítulo 7 o que está acontecendo na cidade agora é uma contagem dos habitantes. E eu acho isso interessante, porque primeiro fecha, para depois contar. Porque se conta sem muro, dá liberdade para quem está fora entrar para dentro. É por isso que eles fazem a contagem depois do capítulo 6. Porque no capítulo 6 eles fecham a cidade. E no capítulo 7 eles fazem a contagem. Agora o que nós temos é uma cidade cercada, muros prontos. Agora nós temos habitantes contados. E quando eles contam os habitantes, eles separam a cada um com a sua tribo distinta. O que eles estão fazendo agora é reorganizando a cidade. E depois da organização da cidade, aí entramos no capítulo de número 8. O capítulo de número 8, o que está acontecendo é cidade de muro fechado, cidade organizada. E agora acontece, mestre, uma ordem, ou uma organização, uma movimentação social. Entenda isso. O capítulo 8 não começa com Neemias. O capítulo 8 não começa com Zorobabel. O capítulo 8 não começa com Esdras. O capítulo 8 começa com o povo, a cidade, os homens da cidade se movimentando. E quando eu olhei, falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? E é interessante porque a movimentação dos homens da cidade não é uma movimentação para qualquer coisa. Eles não estão se movimentando porque chegou uma personalidade diferente na cidade. A movimentação dos homens da cidade não é uma movimentação que está acontecendo porque vai ter um show naquela cidade. A movimentação dos homens naquela cidade não está acontecendo porque tem alguém de nome, de renome acontecendo. Não é distribuição de brinde, pastor Johnny. O que está acontecendo ali é, eles estão se reunindo, chamando Esdras e dizendo, Esdras, o que nós queremos é o livro da lei, Esdras, o movimento do homem não é para qualquer coisa. A cidade está sedenta. Esdras, nós nos movimentamos porque ansiamos por esta lei. Não é um movimento qualquer. É um movimento de quem tem fome espiritual. Eles estão se movimentando em favor de um propósito. Que propósito é? O livro da lei. Aqui tem um grande problema. Aqui existe uma grande lacuna desta geração do capítulo 8 para a geração que vivemos hoje. A geração de Neemias, capítulo 8, é uma geração que movimenta e eles pedem. Entenda isso. É do povo para o reinado. É do povo para os líderes. É a igreja se movimentando e pedindo do altar o que? Livro. É o povo pedindo do altar o que? Leis. É o povo pedindo do altar o que? Palavra. É o povo pedindo do altar o que? Posicionamento. Aí eu falei, não, peraí. Se acontece em Neemias 8, por que não acontece hoje? Ora, se acontecia lá, precisa acontecer lá. Aí Deus falou comigo duas coisas. A primeira coisa que Deus falou comigo foi: presta atenção no que culminou o capítulo. O que? A primeira coisa: mundo. O grande problema da nossa geração é que o muro está baixo demais. E quando o muro está baixo demais, a facilidade de pular para lá e pular para cá é grande.
E para quem não se decide onde quer ficar, não tem sede de palavra. Quando a facilidade de entrar e de sair é muito boa, ninguém tem sede de palavra. Porque aí vem a segunda coisa: a geração de capítulo 8 não tem medo de confronto. O grande problema da minha geração é esse: ao sermos confrontados e o muro está baixo, a gente pula e põe a culpa na liderança, a gente pula e põe a culpa no altar. Mas Deus, nesta noite, me trouxe aqui para falar para alguém dizendo: o muro não vai estar baixo, haverá confronto e você não vai embora. Pode nem existir muro, mas tu não vai sair daqui. A gente tem costume de olhar, e quando eu falo a gente, é porque eu estou com a palavra agora. Nós líderes temos um problema de olhar para o muro baixo e dizer assim: não, deixa, porque se apertar o muro vai embora. Eu vou fazer, tomar de ousadia e falar igual o pastor Rafael: eu amo essa casa, mas eu sou profeta. Sabe de quem é o problema do muro da baixo, pastor? Nossa. Porque quem reconstrói o muro não é o povo, somos nós. O grande problema dessa geração está na liderança. Porque quando a cidade estava sem muro, Deus levantou quem? Neemias. O problema de não ter muro é nosso. Nós, como Neemias, estamos cansados demais. Nós, como Neemias, estamos usando a nossa força para outras coisas e nós estamos esquecendo dos muros. E aí, quando nós subimos aqui, olhamos para o povo e dizemos: a culpa é de vocês, não é não. Porque quando o muro está erguido e a obra está completa, o que a sociedade, o que a igreja pede é palavra. Então, se tem alguém errando aqui, não é o povo, não é a igreja, é a liderança. Porque quando a liderança dá muro e dá livro, o povo pede palavra. E graças a Deus, nós estamos numa conferência de palavra. Pode alguém dizer alguma coisa aí fora, mas eu não vi ninguém no cartaz que não dá palavra. Se você esperar de vir movimento, pode ir embora, porque o que eu tenho é a palavra. Porque a ideia, quando fala-se de avivamento, nós costumamos a pensar em movimento. Quando fala-se de avivamento, costumamos a pensar de poder, mas nós precisamos entender que avivamento é muito mais do que poder. Poder é resultado. Nós estamos numa conferência. E quem está numa conferência se confere. Vai melhorar, vai acabar assim não. A igreja, o povo agora está se reunindo. E quando eles se reúnem, eles não se reúnem em qualquer lugar. O texto diz, no versículo 1, capítulo 8, que eles estão se reunindo numa porta. Que porta? Porta da água. Provavelmente, não podemos ter certeza, é que esta porta, ela ficava perto de um duto de água, ou de uma nascente de água. E todos os dias, alguém saía de casa e ia até a porta d'água, para pegar a água para alimentar a casa. Então, nós entendemos que essa porta da água não é um lugar reservado. A porta da água não é um lugar privado. A porta da água não é um lugar regulamentado. Mas só vai para a porta da água quem tem sede. Apesar de ser um local público, só vai para lá quem reconhece a necessidade da alma. O que o texto está dizendo aqui é: a porta da água é aberta para todo mundo, mas só vai lá quem está sedento. A porta da água está aberta para todo mundo, mas só vai
Só veio quem reconhece a necessidade que tem. Já começa por aí. Porta da água é aberto, é público, é para todo mundo, mas só vai quem reconhece. Eu e a minha casa temos sido. E aí o povo chega, porta da água, começa a fazer um ajuntamento. É culto, mas não é um culto marcado pela liderança, é a igreja que marcou. Agora estão chamando Esdras, traz para nós o quê? A arca não tem mais. Não. O incenso. O tamborim. Traz para nós, Esdras. O que você quer? O livro. Esdras, nós estamos sedentos. E parece, conjectura minha, se fosse hoje, alguém iria dizer o seguinte: olha, vocês estão sedentos, a fonte é lá. Não, Esdras. Nós não estamos sedentos de qualquer água, não. De que tipo de água você quer? E se eles conhecessem, eles falariam: nós queremos a água daquela mulher que parou no poço. Que água é essa? A água da fonte da vida eterna. Nós não queremos qualquer tipo de água. Se eu tomar essa, a sede passa, mas logo dá. Mas eu quero a água da vida. Eu não quero qualquer tipo de água. Eu quero a fonte da vida. Eles estão entendendo que a sede agora é uma sede eterna. É uma sede que tem um gostinho diferente. Eles estão olhando e dizendo: não, da água dessa fonte nós bebemos todo dia, mas o que eu quero é uma fonte especial. Eu quero aquela fonte, daquela água que se eu beber apenas uma vez, nunca mais eu voltarei a ter sede. Eu quero aquela água lá. Deixa eu dizer uma coisa. Existem necessidades que dinheiro no mundo pode sanar. Existem faltas no homem que lugar nenhum pode resolver. Existem condições humanas que remédio médico nenhum pode te curar. Lucas, e como é que eu resolvo isso? Conhecendo o caminho da fonte. É entendendo qual é o caminho da porta da água da vida, aquela que só o Mestre Jesus pode te conceder. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você veio para cá hoje, mas eu já senti desde a hora que eu cheguei que tem um rio de águas vivas correndo por este lugar. Eu não falo isso por emocionalismo, não, mas eu falo isso porque aonde o livro é aberto, aonde a palavra é pregada, aonde estiver alguém pelo nome dele, ele se faz presente. Então, se por favor eu puder te dar um conselho, mergulha de uma vez, bebe água logo, não fique esperando alguém no canal. Desce e mergulha. Tem fonte. Vira para alguém do seu lado e diga: tem fonte. Não diga com fé, diga: tem fonte. Tem uma fonte aberta aqui hoje. A organização. Tem um povo pedindo a Esdras: queremos dessa fonte. E agora Esdras está entendendo. Ele precisa ler.
história, e se você for acompanhar os versículos do capítulo 8, você vai ver isso. Eles começam a ler, e pastor Rafael, a impressão que eu tenho é que a atmosfera daquela praça pública começou a mudar. A atmosfera começou a ficar mais densa. O ambiente começou a ficar mais sério. Quem estava ali começou a sentir um peso de seriedade nesse Jones. Agora estão olhando um para o outro e dizendo assim: Renan, o que está acontecendo? É só uma leitura. É só um livro. E parece que era qualquer livro. Porque há um tempo atrás, este livro estava perdido. Alguém achou e agora está lendo. E só de abrir e ler, eu estou sentindo uma coisa estranha. Parecia que era apenas um livro, uma crônicas, normal. Mas agora, enquanto Esdras está lendo, eu começo a sentir a minha alma diferente. Burburinho. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. As pessoas não têm noção do que está acontecendo. Mas o texto diz que ao perceberem a presença do dono do livro, o texto diz, escute, o povo começa a se levantar. Eles não estão entendendo ainda, porque acabaram de chegar de Babilônia. A Babilônia tem um culto estranho. Eles nunca sentiram a presença desse Deus na Babilônia. É a primeira vez que eles estão experimentando da graça do livro. Então eles começam a se levantar e ninguém manda se pôr de pé. O próprio povo, ao sentir a presença, reconhece: eu preciso me colocar de pé. Por quê? Porque não é qualquer presença que está aqui, não. O povo não conhece a liturgia, não sabe o que é batismo do Espírito Santo, mas tem noção. Por quê? Porque quando a presença chega, dá temor na alma. A alma teme, a carne parece que vai morrer, a gente arrepia, parece que não vai aguentar de pé. Então o texto está dizendo que ao ler, o povo se levanta. Glória a Deus. E quando o povo se levanta, eles levantam as mãos. E parece que agora vai ter festa, mas eles curvam a cabeça. Eles estão entendendo agora. Escute isso. A única coisa que tem é exposição de palavra. Não tem mais nada, é palavra. E o povo se posiciona. É palavra. E o povo entende o ambiente. Porque quando a palavra é verdadeiramente limpa, quando a palavra é verdadeiramente explanada e sem vaidade do pregador, o que está acontecendo aqui é um movimento. Deus sai da periferia e torna-se o centro do culto. As emoções são deixadas de lado. O cronograma é deixado de lado. A oratória é deixada de lado. O que está acontecendo agora é aquilo que o povo pediu não faz mais sentido para eles. Por quê? Porque o meu querer dá lugar para o dono da obra. E quando o dono da obra se posiciona, não tem o que eu fazer para colocar no lugar. Quando Deus se chega ao centro do culto, a única coisa que o povo consegue se fazer é se prostrar. E eu aplico isso dizendo: a palavra reposiciona o interesse. A palavra altera e mexe o nosso ego. A palavra altera as nossas emoções e as nossas vontades. Quando nós sentamos para estudar o texto, nós até pensamos: isso aqui vai ser bom, aquilo ali vai dar certo, aqui a igreja vai... Quando o centro do culto
é entregue ao dono da obra, as nossas vontades ficam descobertas. Quando o centro do culto é entregue para quem é de direito, não importa o como eu falo, não importa o quanto eu prego, não importa o quanto você canta, não importa o quanto você ora, quando o centro do culto é entregue a quem é de direito, só me resta adorar. O povo está entendendo. O dono da obra chegou. O povo está entendendo. O dono da obra chegou. O povo está entendendo. O dono da obra chegou. Eles estão entendendo. Eu não preciso fazer mais nada. Só me resta adorar, porque o dono da obra chegou. E quando ele chega, as expectativas são quebradas. Quando ele chega, as expectativas são furadas. Nós olhamos para alguém e dizemos: quando ele pegar no microfone, quando ela orar, quando o Alan chega, muda. Eu só vou lá porque eu vi no cartaz do pastor Rafael. Mas quando o dono da obra chega, eu vou porque quando o dono da obra chega, eu vou lá porque a Carol vai cantar. Não, quando o dono da obra chega, quando o dono da obra chega, não tem Johnny no teclado. Quando o dono da obra chega, não tem pastor Arilton dirigindo o culto. Quando o dono da obra chega, não tem Patrícia regendo. Quando o dono da obra chega, não tem Carol cantando. Quando o dono da obra chega, não tem Lucas Roque gritando. Quando o dono da obra chega, é tudo para ele. É para ele, é por ele, é para ele, é por ele, é para ele, é por ele, é para ele, é por ele. Levante a mão e adora aí. É para ele, é por ele. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. É por ele que nós viemos. É por causa dele. Escute isso. Neemias lê. Mas Neemias não só lê. O versículo número 7, nós não lemos ele, vai trazer para nós uma série de nomes de homens que estavam postos e preparados para explicar o que você estava lendo. Porque não adianta eu ler se você não entender. Porque eu posso ler, mas se ninguém te explicar, você vai colocar na sua mente o que você quer. E todo texto fora de contexto cria pretexto. Eu não sou maluco de trazer uma exegese aqui com o pastor Rafael olhando, né? Com o Jones da Bíblia. Mas entenda isso. Eles leem. E o texto diz assim: e eles explicavam tudo. Porque a ideia aqui não é só de ouvir. Porque quem apenas ouve é espectador. Mas quando quem ouve e entende é participante de culto. Escuta. Existe uma diferença entre você assistir o culto. Existe uma diferença entre você viver o culto. Quem ouve e não entende, assistiu. É igual você ligar a televisão e ver o programa lá. Às vezes você nem dá ideia. É exatamente isso. Mas o texto faz questão de dizer que eles explicavam tudo. Ou seja, quem está na plateia está participando do culto tanto quanto quem está lendo. A ideia aqui é de participação mútua. Eu leio,
vocês escutam, nós explicamos, vocês entendem e nós cultuamos. E quando existe exatamente este movimento, há um acontecimento em todas as vezes que o texto lido é explicado e nós, concordantemente, prestamos um culto ao Senhor. Existe uma coisa que acontece, várias, mas eu vou trazer uma para vocês. Quando há uma concordância de culto e você entende o texto, aqui o que acontece é a confusão vai embora. Não dá para ter confusão em ambiente de cultos concordantemente entregues. Se está tendo confusão, é porque não está tendo culto. Se tem confusão, não tem culto. Não dá para misturar culto com confusão. É por isso que eles estão explicando o que o texto quer dizer. Se não tem confusão, se tem texto e tem presença do tom do texto, consequentemente, acontece o que vai acontecer agora. O texto nos revela que o ambiente que seria de festa de antes, o povo começa a chorar. Agora pense esse cenário comigo. Deus no céu, Esdras lendo, os levitas explicando, o povo entendendo, e agora no meio do povo, choro. Eles estão chorando, mas eles choram a um nível tão grande que Esdras, que está lendo, para de orar, para de ler. Pense, o povo chora tanto que quem está lendo perde a atenção ao ouvir o choro do povo. E o texto dá a entender, parece, que ele e Neemias se reúnem para conversar, para entender o porquê que o povo está chorando tanto. Palavra liberada, presença de Deus. Mas agora tem um choro, mas não é um choro de alegria. Parece que o povo agora foi envolvido no luto. Há um choro no meio do povo de luto. Esdras para de ler para tentar entender o que está acontecendo. E quando Esdras e Neemias entendem o que está acontecendo, eles precisam intervir com o povo. Lucas, o que é que está acontecendo? Eu te explico. O povo chora, porque quando o texto bíblico é explicado e aplicado, eles se deparam com o Espírito. E agora o povo que não tinha referência passa a ter referência do que é santidade. E quando eles se deparam com o espelho que é santo, eles olham para si e começam assim: isso não pode. O que eu fiz lá em casa ontem está errado. O jeito que eu falei com o meu pastor eu não deveria ter falado. Entenda, não foi ninguém que expôs a vergonha, a culpa e o pecado, mas a palavra sendo pregada traz consciência de quão ruim nós somos. O texto é pregado e os homens choram. O texto é pregado e os homens começam a se lamentar, dizendo:
Mas porque eu estou de pé, porque eu ainda respiro, eles começam a olhar para si. Autoexame. Examine esse homem a si mesmo. Eles estão agora olhando para a palavra e olhando para si. Olhando para a palavra e olhando para si. Olhando para a palavra e olhando para si. E parece que quanto mais eles olham para a palavra e olham para si, eles estão caindo na real. E deixa eu dizer uma coisa. O peso da consciência dói, tá? O peso de reconhecimento dói. Ao olharem para a palavra, eles choram. Por quê? Porque a palavra começa a mostrar onde eles estão, mas também mostrar onde eles deviam estar. A palavra começa a mostrar onde eles estão, mas também orienta de onde eles deviam estar. E o Espírito de Deus me autoriza a te perguntar: onde você está? Palavra! Quem é você diante da palavra? A palavra é exposta e eles olham para a palavra e dizem: eu só posso chorar. Palavra. Porque quando a palavra é pregada, choro não é emocionalismo. Quando a palavra é pregada, choro é resposta de verdade. É por isso que se você olhar para o lado e alguém estiver cabisbaixo, não julga não, não reclama não. Tu devia estar chorando mais do que essa pessoa. Por quê? Porque quando essa pessoa chora e se entrega, o que ela está dizendo é: a palavra me confronta. Mas a realidade é que se eu choro, quem está do meu lado já dizia: pecou. A verdade é que se eu me rendo, quem está olhando diz: errou do que dessa vez? Mas eu gosto de Esdras, porque Esdras, ao ver o quebrantamento do povo, entendendo que o povo está chorando porque reconhece os seus pecados, Esdras dá uma palavra para o povo. Lucas, o que é que Esdras diz? Não vos entristeçais. Eu vou repetir para você entender. Esdras está olhando para o povo e dizendo: não vos entristeçais. Não precisa ficar triste não. Larga de ser bobo, menino. Se alegra, garota. Por quê? Não, Esdras, você não entendeu. O que a palavra que você leu confrontou, e eu não sou digno de estar de pé mais. Esdras, a palavra que você leu me confrontou, eu não sou digno mais. Aí se Esdras tivesse, mas nós temos, eu aplico para você, é como se Esdras estivesse olhando para eles e dizendo: ei, não precisa vos entristecer não. Por quê? Porque na cruz do madeiro alguém se levantou, e quando a cruz se erigiu, uma palavra foi dada, uma sentença foi declarada. Que sentença é essa? Sobre mim e sobre a sua vida. Alguém gritou: tetelestai, está consumado, está pago. Se reconheceu que você é pobre, se reconheceu que você é fraco, se reconhece que você é pecador, eu te apresento um caminho de redenção. E que caminho é esse? A cruz do Calvário te redime, a cruz do Calvário te limpa, a graça
te encontra. Glória a Deus, aleluia. Deus corrige. A palavra é linda, porque ela corrige, ela bate, mas ela também levanta, ela também restaura. Ei, pecador, deixa eu dizer uma coisa: a porta do Calvário ainda está aberta para você. A porta da cruz ainda está aberta. A porta da salvação ainda te espera. É avivamento, não é salvação. Entenda isso. Não dá para ser avivado se não for salvo. Não dá para viver poder se eu perdi o caminho do Calvário. Não dá para falar em língua se eu esqueço o caminho da cruz. Não dá para eu dizer que eu tenho Jesus se eu não lembro do sacrifício dele. Não dá, pastor, para eu falar que a palavra me confronta se eu esqueci o que é confronto há muito tempo. Não dá, Alain, para falar sobre avivamento se eu ainda gosto do muro baixinho, porque a qualquer momento eu pulo para o lado de lá, e quando as pessoas esquecem eu volto para o lado de cá. Não dá para falar sobre avivamento se você não tem caráter de cristão. Não dá para falar de avivamento se você ainda vive uma odisseia, vivendo dessa maneira. Ora é crente, ora não é, ora é quente, ora é frio, ora é crente, ora não é, ora é quente e ora é frio. Deus está olhando para nós dizendo: ei! Avivo quem tem caráter. Avivamento é resultado de caráter. Avivamento não é resultado de tocha. Avivamento não é juntar graveto para botar fogo. Avivamento é quem tem caráter no altar de Deus. E o que está acontecendo aqui com Neemias 8 é: o povo está olhando para Neemias dizendo: eu quero palavra. Aí a resposta de Deus para eles é: mas eu procuro caráter. Tem! Aí Neemias dá uma ordem para eles: não chora. Eu fecho a Bíblia. É a palavra que vem, Carol. Não chora. E quando vocês forem embora, comam da gordura, bebam do doce. Lucas, o que é isso? Depois que o caráter é confrontado e confortado e mudado, Deus tem uma mesa de delícias. Primeiro, o caráter. Depois, os dons e o fogo. Você entendeu isso? Primeiro, o caráter. Depois, o que é doce e o que é gostoso. Deus vai mudar o teu caráter para depois te dar poder. Deus vai te dar identidade para depois te dar língua estranha. Enquanto você não viver o confronto, Deus não vai te dar o que é doce e muito menos o que é gostoso. E depois que você mudar o caráter, comer o que é doce, comer o que é gostoso, a última ordem é: leva para quem não veio. Fica de pé. Leva para quem não veio. Aqui está o problema, pastor Rafael. Aqui está o problema, pastor. Sabe por quê? Porque Esdras está olhando para o povo dizendo: come o que é gostoso, bebe do que é doce. Aí quando ele diz leva para quem não veio, parece injusto. Porque se eu vi e o meu caráter foi confrontado, porque a ordem para quem não veio é levar o que é doce e o que é gorduroso. Se eu vi e comi as vísceras,
Porque para quem não está aqui, tem que ser o que é bom. Sabe o que é que eu vejo disso? O primeiro teste para quem participou da campanha de avivamento. Porque crente que tem caráter conformado não trabalha com vingança. Eu fui! Eu chorei! Eu apanhei! Fulano nem teve a coragem de vir e eu vou levar o que é doce para fulano. Aí parece que eu ouço a voz de Deus falando: vai ter que voltar e chorar de novo, porque ainda não entendeu a graça. Aleluia! Eu chorei. É por isso que a ordem de Esdras é: comeu, bebeu, agora leva o que é doce. O triste, sabe o que é? É saber que do nosso meio alguém vai sair com fel dos lábios. A tristeza é que do nosso meio alguém vai sair falando: ah, não gostei. Se tivesse parado no Rafael, tava ótimo. Meu Deus! Não tô nem. O que eu estou te dando é que Deus mandou te dar. Vai comer das vísceras, vai chorar. Eu vou repetir porque você não entendeu, eu vou falar de novo. Vai comer das vísceras, sim. Vai chorar, sim. Porque eu não vou sair daqui com um muro pequeno. Se depender de mim, não bater até laje na cidade. Mas você não vai ter oportunidade de ir embora e falar: eu não fui, ou eu fui porque o Lucas não avisou. Vai comer das vísceras. E lá pra fora vai dizer: foi bom. Quando você chegar lá fora vai dizer: foi maravilhoso. Porque crente que é crente aguenta a pancada, mas lá fora tem sorriso no rosto. Crente que é crente aguenta a pancada aqui dentro, mas quando chega lá fora está sorrindo, está dizendo: vai tudo bem comigo, vai tudo bem comigo. A oraria de Deus está te matando. A mesa está te moendo, a prova está te acabando, mas lá pra fora o que é gostoso, o que é belo. Aqui dentro você chora, lá dentro você ri. Aqui dentro você grita, lá fora você ri. Aqui dentro você se descabela, mas lá fora depois, em postura secreta. Lucas, eu só queria falar língua estranha, agora você pode. Lucas, eu queria marchar, mas primeiro vai comer das vísceras. Lucas, eu queria ver anjo, mas primeiro deixa o seu caráter ser confrontado. Pastor Rafael falou de postura aqui em cima, de festa aqui em cima, e eu tenho certeza que muita cara fechou por causa disso. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou repetir o que eu já falei: nós não sairemos daqui de muro baixo. Tu não vai embora. Sem ter a consciência do teu pecado. Tu não pode sair daqui mais dizendo: eu sou inocente. Que tu tem pecado, eu já te disse. Que tu erra, eu já falei. Que você é pobre, eu também te disse. Agora, tu só vai sair daqui sem paternidade e dignidade. Aleluia. Construímos um muro. Deixa eu te contar um segredo. Ovelha não fica em aprisco de pastor desconhecido. Lucas está querendo dizer o que é com isso? Não dá para misturar bode com ovelha.
denominação, eu falo de paternidade. Quando o muro foi fechado, pastor, e o texto da Bíblia foi lido, o que está acontecendo é Deus garantiu a identidade sobre cada um dos que estavam ali. E deixa eu te contar uma coisa: o livro da lei foi lido e o Pai Celeste te garantiu identidade agora. Tu já chorou, tu já entendeu, mas agora é hora de você comer o que é gostoso e beber o que é doce. Se quiser. Eu sinto a presença de Deus aqui. Pentecostais que gostam de mistério, a palavra foi liberada, mas agora tem mistério, Se você puder, se você tiver a graça e não for prejuízo para você, vira para alguém do seu lado aí, fica de frente para essa Por favor, não deixa ninguém sozinho não. Vira de frente para ela aí, pode ser trio, pode ser dupla, grupo, o que for. Tu vai orar para essa pessoa, mas tu vai ser boca de Deus para essa pessoa aí, porque talvez essa pessoa aí chegou aqui chorando, chegou aqui contrito, chegou aqui desistindo,